Eu acho que você já deve ter ouvido falar aí na internet sobre o caso Epstein. Não sei se é bem assim que fala, mas foi aquele caso lá em que tem a ilha e na ilha aconteceu um monte de coisa nojenta, é, papo de ter canibalismo, né? Teve uma foto que vazou lá de uma mulher, não sei, de um ser humano, igual um frango na mesa. Foi cenas bem fortes. Com certeza tinha abuso infantil. E eles parece que eles queriam, eles cultivavam um deus, um demônio, no caso, que pregava o sacrifício de crianças. E aí tinha mulheres nas jaulas, tinha tortura, enfim. Se você esteve atento aí nas últimas semanas, isso deve ter chegado a você. Mas a questão que eu quero trazer é o motivo por trás de tudo isso. Por que será que isso aconteceu? Por que será que eles faziam isso? E sendo bem sincero, e vou resumir já, sem enrolação, acredito que veio por causa de uma única coisa que acontece hoje em dia. E que eles têm. E que todo mundo tem. Que é o medo da morte. Eles têm medo de morrer. Por que eu acho isso? Eu vi várias explicações que falavam que eles com isso, eles queriam conseguir uma substância que era liberada pelo medo, causado pelo medo nas crianças, que eles pegavam no sangue delas e bebiam, porque essa substância chama adenocoide, alguma coisa assim. Essa substância, ela dava a juventude, ela não deixava as pessoas morrer. Não sei se de fato eles tinham esse objetivo, cultuando esse Deus, fazendo esses rituais, bebendo sangue das crianças e tal. Mas eu ouvi falar que em algum lugar sobre essa teoria. E nessa teoria é exatamente isso. Eles querem estar jovem para sempre. Eles não querem morrer. Eles querem continuar vivo. Porque no final, acho que tá um pouco torto, né? Calma. Porque no final, o maior medo de todo mundo aqui, o medo principal, não vou falar todo mundo, né? Mas da maioria das pessoas, é o medo da morte. E as pessoas que são ricas, elas acabam tendo um olhar mais atento com a morte. Porque meio que elas zeraram o jogo, sabe? Tipo, elas não têm as preocupações igual as outras pessoas têm, as pessoas mais pobres têm, por exemplo, em pagar boleto, em pagar conta e tal. Tipo, às vezes as pessoas são mais pobres, as pessoas em gerais, elas acabam consumindo muito da vida dela, da mente dela, em estar sobrevivendo, sabe? Isso meio que é uma forma de distração, entende? Ela, claro que com certeza há reflexões sobre a morte, assim como qualquer pessoa mesmo, mas acaba mais tipo assim, velho, não tem tempo de ficar pensando nisso, não tem tempo de ficar parando pra pensar nisso, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar e fazer. Então isso acontece muito. Agora as pessoas são mais ricas, elas têm mais tempo livre, dependendo, né, do nível da riqueza e tal, mas no tempo deles, na galera lá que tava lá, no nível, né, que eram pessoas realmente muitos, até mesmo famosas, que tinham muita grana, tipo, se eles quisessem, eles não precisavam trabalhar mais ou nem trabalhavam e tal, porque já tem muita influência, poder e muita riqueza. Então, quando a pessoa ela tá nesse nível, ela acaba olhando muito para a vida dela em si, para o sentido da vida. E muitas das pessoas que têm cabeça fraca acabam deparando com esse medo da morte. Então, o que elas fazem? Elas tentam se distrair com coisas cada vez mais nojentas, estranhas, extravagantes, extravagantes, acho que é assim que fala. Mas assim,
diferente, sabe? E por isso que muitas das pessoas ricas acabam se envolvendo com drogas, porque é a forma dela de se distrair, entendeu? E com certeza não é a melhor, né? E nem a mais saudável, nem a mais benéfica. Porém, tem outras pessoas que podem tentar se distrair de formas diferentes, fazendo coisas nojentas, como foi, como acredito que aconteceu nas pessoas que estavam lá presentes nesse caso, sabe? Elas são tão ricas que, tipo, cara, elas precisavam de algo para se distrair, algo para acreditar. Então, era uma puta de uma distração nojenta para essas pessoas, mas que talvez serviam para distrair ela, serviam para entreter ela, que é tipo sacrifício de criança, canibalismo. Claro, gente, eu não tô falando que vá. Claro que tem a índole da pessoa, né? Tipo assim, a pessoa para querer distrair com esse tipo de coisa, ela tem que ser uma pessoa tem tipo nojenta por si só. Dentro dela tem que ter essa maldade, acredito eu. Mas tô te falando que isso aflora, isso influencia o fato delas ter dominado o jogo, ter rica. E é isso, tipo, se eu quiser eu posso ter todas as mulheres que eu quero. Se eu quiser eu posso viajar pra onde eu quiser, eu posso comprar tudo que eu quiser. O que eu vou fazer? Pô, caramba, vi um cara falando aí que tem um ritual satânico que ele consegue fazer. E esse ritual pode deixar com que eu continue vivo. Isso vai atrair essas pessoas. Caramba, pode dar imortalidade. Caramba, já tenho tudo nessa vida e tal, não quero perder isso, tenho medo de morrer, mesmo que às vezes eu não vejo que a vida tem muito sentido e tal, porque muitas das pessoas podem ficar depressivas. E é isso, com certeza deve ter atraído um monte de gente bilionária, milionária. E foi o que aconteceu. Houve várias pessoas aí com muito dinheiro sustentando isso tudo, né? Esse crime todo. Então, por essa questão de distração, de falta de sentido na vida e medo da morte, gerou essa situação. Claro, também como eu te falei, uma má índole, né? Um mau caráter dessas pessoas, né? Uma coisa ruim mesmo. Gerou isso, né? Mas principalmente esse medo e esse vazio que essas pessoas devem sentir sendo ricas. Então buscam esse entretenimento cada vez mais nojento. Isso acontece em outras coisas, por exemplo, pornografia. Sei que é nada, devo dar o exemplo aqui, mas é tipo, no início você vai vendo vídeos leves e rasos, mas depois você vai buscando por cada vídeos mais diferentes, nojentos, entendeu? É como se fosse isso, nas distrações de qualquer coisa, com tudo, com droga leve vai aumentando para droga pesada, entendeu? Até o momento em que você literalmente se corrompe, se destrói e faz coisas terríveis, como foi esse caso do Epstein. Então eu acredito que está muito ligado a isso, ao medo da morte, à falta de sentido, vazio existencial, né? O tédio, querendo buscar por distrações e até mesmo soluções, mesmo que essas soluções sejam ruins. E é isso, o medo da morte, distrações, que vem junto com essa falta de sentido, que envolve muito esse olhar para a vida, porque eles estão todos muito ricos e acabam tendo mais tempo livre para poder refletir e pensar sobre as coisas. E eles buscam uma solução que eu não acho que é a melhor, tá? Mas eu não vou alongar aqui não, acho que eu não vou alongar. Porque eu acredito que existe um caminho certo para resolver muitos dos problemas que eles tentam resolver. Só que esses caminhos não é agradável para eles, eles não querem essa solução, porque eles vão ter que lidar com coisas que eles não querem. Por exemplo, aceitar que eles têm que morrer mesmo. Que faz parte da natureza você morrer.
e que você só tem medo de você morrer porque você é apegado ao seu ego, ao seu individualismo. Agora, como se desapegar isso? Que é um processo muito difícil, entendeu? Até mesmo para mim, para qualquer pessoa, mesmo que ela estude isso e saiba como fazer isso. É muito difícil você desapegar do seu ego, da individualidade, entender que faz parte de você morrer. São coisas bem complicadas. Mas eu vou parar por aqui. Eu só queria fazer vocês pensarem, talvez de uma forma mais profunda e diferente, talvez o real motivo de todo esse caso do Epstein ter acontecido, que eu acredito que estão ligados com essas coisas que eu já falei. Beleza? É isso aí. Valeu, obrigado por terem assistido até agora. Falou!